Eu estava dirigindo pela estrada escura e sinuosa do interior de Pernambuco, Brasil, como fazia tantas vezes antes. Como caminhoneiro experiente, estava acostumado a essas viagens noturnas e a cumprir trabalhos urgentes. Sempre fui cético em relação ao sobrenatural, acreditando que tudo tinha uma explicação lógica. No entanto, tudo isso mudaria em uma noite fatídica. Era cerca de 3 horas da madrugada quando os eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. Inicialmente, pareciam pequenos incidentes isolados. Um ruído estranho aqui, uma sombra fugaz ali. Tentei encontrar explicações racionais para aquilo, culpando a escuridão, o cansaço ou minha própria imaginação. Mas à medida que a noite avançava, os fenômenos se tornavam cada vez mais frequentes e intensos. Sons sussurrantes ecoavam ao redor do caminhão. As sombras pareciam ganhar vida própria, e uma sensação de opressão pairava no ar. Os arrepios e calafrios percorriam minha espinha, deixando-me cada vez mais desconfortável e assustado. Intrigado com o que estava acontecendo, lembrei que havia relatos de espíritos e assombrações na cidade em que eu estava indo. Mesmo assim, não quis acreditar. A sensação de isolamento aumentava conforme eu avançava pela estrada deserta. A paisagem, agora obscurecida pela escuridão, parecia hostil e desolada. A pequena cidade para a qual eu estava indo ficava cada vez mais distante, e a sensação de estar preso em um pesadelo crescia a cada quilômetro percorrido. Os eventos sobrenaturais se intensificaram ainda mais. A sombra de uma figura humana parecia perseguir meu caminhão, desaparecendo sempre que eu tentava olhar mais de perto. Risadas estranhas e arrepiantes ecoavam pela cabine, mesmo quando eu estava sozinho. Objetos começaram a se mover misteriosamente, caindo do lugar e flutuando no ar, antes de se chocarem violentamente contra as paredes do caminhão. Sentindo-me cada vez mais ameaçado e questionando minha própria sanidade, decidi que era hora de partir. Acelerei o caminhão na esperança de deixar para trás essas experiências aterrorizantes. Entreguei a encomenda o mais rápido possível e retornei no dia seguinte com a luz do sol a meu favor. A atmosfera era completamente diferente durante o dia, com as ruas tranquilas e as pessoas seguindo suas rotinas diárias. Parecia difícil acreditar que apenas algumas horas atrás eu estava imerso em um pesadelo sobrenatural. Eu trabalho como motorista de caminhão desde que completei 25 anos de idade. Ao longo da minha carreira, tive várias experiências dirigindo durante a noite e testemunhei coisas estranhas. Eu costumava fazer entregas para diferentes empresas, o que exigia que eu atravessasse o estado inteiro. Em um determinado dia, precisei atravessar o estado inteiro para entregar uma carga de móveis de madeira. Grande parte do percurso se dava por estradas desertas, o que significava que a viagem seria longa e na escuridão. Já havia me atrasado para iniciar a jornada, então sabia que a maior parte do trajeto seria feita durante a noite. Enquanto dirigia em alta velocidade devido à retidão e ao vazio dessas estradas desertas durante a noite, avistei as luzes traseiras de um carro piscando. Tive que frear bruscamente para parar o caminhão e estacionar atrás do carro, que estava parado na areia do deserto ao lado da estrada. Era um carro antigo e suas luzes de emergência estavam ligadas. Desci do caminhão para verificar se alguém precisava de ajuda. Aproximei-me do veículo e bati na janela, mas não obtive resposta. Inclinei-me um pouco para olhar dentro do carro pelas janelas escuras, mas não consegui avistar ninguém sentado lá dentro. Verifiquei todas as janelas e confirmei que o carro estava vazio. Enquanto observava o deserto escuro e frio ao meu redor, percebi que não conseguia enxergar a uma distância maior que 15 metros à minha frente. Naquela noite, sentia-me solidário e determinado a ajudar. Retornei ao meu caminhão e peguei uma lanterna tática, guardada na caixa de ferramentas sob o assento do passageiro. Era tão potente que a luz poderia machucar os olhos se apontada diretamente para o rosto. Ao acender a lanterna, iluminou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado ao lado da estrada. Eu não havia notado sua presença antes, talvez porque o estacionamento estivesse coberto de areia, mesclando-se ao deserto. O chão de concreto do posto também estava difícil de distinguir. A construção abandonada ao lado do posto era antiga e provavelmente costumava ser uma loja de conveniência. Nesse momento, fazia sentido para mim que o proprietário do carro, que piscava suas luzes na beira da estrada, estivesse dentro da loja de conveniência.
Aproximei-me da porta da frente, que estava completamente quebrada, e minha lanterna iluminou uma boa parte do interior do local. Era o que eu supunha, uma típica loja de conveniência encontrada na maioria dos postos de gasolina. Não era surpresa que a loja não tivesse conseguido sobreviver em uma estrada tão deserta. Gritei, perguntando se alguém estava lá dentro, e informei que estava ali para ajudar. Um eco leve ressoou pelo local, enviando um arrepio pela minha espinha. Então, ouvi um som vindo do outro lado da loja. Era como se algo estivesse arrastando um sapato pelo chão de concreto. Esse som vinha das prateleiras que costumavam abrigar bebidas e lanches. Gritei novamente, oferecendo minha ajuda caso alguém precisasse. Em resposta, ouvi um sussurro profundo e pesado que disse algo que entendi claramente, mas não conseguia entender por que alguém diria aquilo. Também pude ouvir uma respiração pesada vindo de um canto do local. Aquilo foi o suficiente para me fazer sair apressadamente dali e retornar ao meu caminhão. Eu estava completamente confuso por alguns segundos, sem saber se o que estava ouvindo era real ou não. Fiquei desorientado. Corri até o caminhão e liguei para a polícia, pois estava com muito medo para voltar ao local. Pedi ajuda e relatei a situação. A polícia me pediu uma localização exata, mas eu não sabia exatamente onde estava. Tudo o que pude dizer foi que estava próximo a um posto abandonado na estrada deserta. Eles me instruíram a permanecer no telefone para que eu pudesse fornecer mais detalhes sobre a localização. De repente, o carro à minha frente ligou e começou a acelerar pela estrada. Eu estava tão desorientado que nem percebi quando alguém entrou no carro. Estava escuro demais e eu estava distraído com a ligação. Corri de volta ao posto para ver se ainda havia alguém lá, enquanto continuava na linha com a polícia. Dirigi-me à parte de trás da loja, de onde havia ouvido a voz e a respiração. Fiquei paralisado ao ver uma poça de sangue fresco no chão, imaginando os detalhes cruéis do que havia acontecido ali. Informei a polícia que provavelmente testemunhei um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas ao local. Perguntaram se eu tinha alguma informação útil, como a placa do carro ou a aparência do suspeito. Tudo o que pude dizer foi que o carro era antigo e de cor escura. Expliquei que ouvi uma voz masculina me ordenando que saísse, e em seguida, ouvi uma mulher gritando enquanto eu deixava o local. Não havia corpos deixados para trás, mas eu tinha algumas teorias sobre o que aconteceu. A polícia coletou evidências e amostras de sangue, mas não pude contribuir muito para a investigação. Infelizmente, naquela época, eu ainda não possuía uma câmera de painel no meu caminhão, o que teria capturado a placa do carro. Na semana seguinte, comprei e instalei uma câmera de painel. Essa foi certamente uma daquelas experiências raras que só ocorrem uma vez na vida e que continuarão a me assombrar por muito tempo. Antes de conseguir um emprego de escritório na cidade, fui motorista da UPS por 2 anos. Era um bom dinheiro e eu gostava na maior parte do tempo. Mas também tinha seus momentos difíceis. Era 2010, eu já havia saído da faculdade há 2 anos e estava trabalhando das 11 às 19 em uma quinta-feira. Era pleno inverno, então escurecia por volta das 5 da tarde. E eu não estava exatamente morando em Palm Springs. Eu morava em uma pequena cidade na Carolina do Norte. Não quero chamá-la de gueto ou de ruim, mas não era uma área muito agradável. Eu fazia entregas na mesma cidade com muita frequência. A situação habitacional nessa cidade era estranha. Algumas quadras tinham fileiras de casas e trailers muito distantes uns dos outros, enquanto outras quadras eram completamente desertas. Isso resultava em menos entregas, porque as casas eram tão espaçadas e distantes umas das outras que demorava mais tempo do que em uma comunidade suburbana ou urbana normal. As entregas eram sempre marcadas no mapa para que eu pudesse traçar uma rota mais estratégica, em vez de simplesmente dirigir sem rumo. Depois de horas e horas de entregas em pelo menos 3 pequenas cidades diferentes, comecei a percorrer uma daquelas ruas que mencionei antes, com trailers espaçados e pequenas casas de um lado e florestas do outro. Já passava um pouco das 18 e meu turno estava chegando ao fim, com poucas entregas restantes. Havia uma casa nessa quadra e o pacote precisava ser assinado, o que significava que eu não poderia simplesmente deixá-lo na varanda. Estacionei em frente à casa, fui até a parte de trás do caminhão e peguei uma das maiores e mais pesadas caixas do dia.
Havia algumas pequenas peças de metal batendo dentro da caixa, muitas delas. Eu nem conseguia imaginar o que poderia estar dentro. Meu trabalho era apenas carregar aquilo até a porta da frente do trailer, e foi exatamente o que fiz. Não havia campainha nessa casa, então tive que bater na porta. Não havia luzes acesas lá dentro, e eu também não vi nenhum carro na frente, então eu esperava que alguém estivesse em casa. Bati mais algumas vezes e então vi as cortinas de uma das janelas se mexerem e passos se aproximarem da porta. Em seguida, houve uma longa pausa, suspeita e desnecessariamente longa, antes que a porta finalmente se abrisse. Uma senhora mais velha espiou pela porta. Quando eu disse que ela tinha um pacote para assinar, ela abriu a porta. Ela parecia inquieta enquanto eu pedia para ela assinar o dispositivo, e assim ela fez, com uma assinatura descuidada. Ela me disse que eu precisava ajudá-la a levar a caixa para o quarto dela. Eu já imaginava que seria assim que entrei no trailer. Senti um cheiro terrível assim que entrei. Sabe como é? Cada casa tem um cheiro característico, seja bom ou ruim. Mas essa casa cheirava horrivelmente. Não sei o que era. Ela me levou para uma seção dos fundos, atrás da pequena sala de estar. Me levou até um corredor estreito, onde tive dificuldade em carregar a caixa, e depois me levou até uma porta. Ela abriu a porta e disse para eu manobrar a caixa para o armário no fundo do quarto. Pedi para ela acender a luz, mas ela disse que a lâmpada não funcionava. Estava quase completamente escuro lá dentro, com apenas a luz da lâmpada da sala de estar se filtrando pelo corredor até aquele quarto. Eu conseguia ver apenas um pouco para me orientar e levar a caixa até o armário. Quando me aproximei do armário, vi alguém parado no canto dele. Eu tinha certeza de que era uma pessoa por causa da forma do contorno e porque havia movimento. Não havia explicação lógica para aquilo. Aquela pessoa estava claramente se escondendo de mim, esperando. Deixei a caixa onde estava e passei pela mulher dizendo: "Tenha um bom dia." Ela começou a gritar para eu voltar e ajudá-la, chegando ao ponto de me xingar. Eu não sabia o que aquela mulher e quem quer que estivesse naquele armário estavam planejando fazer, e não queria ficar por perto para descobrir. Continuei com meu turno, fui para casa naquela noite, e assim começou minha busca por um emprego novo e melhor.